Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Concreto e Conversa. Hoje eu tenho a honra de receber Fabiana Curtarello, sócia proprietária da Sondarello Investigações Geotécnicas, e a gente vai entender o que são esses termos tão complicados que as pessoas têm tanto medo de falar. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Obrigado, Magno. Obrigado por estar me recebendo aqui, por estar me dando essa oportunidade de explanar esse conteúdo, que eu brinco assim, as pessoas só vão atrás de mim quando conhecem e como sabem que eu existo, porque se não souber, não ia atrás da gente. É verdade, é igual o dentista, né? Só vai quando dói. Só que a pessoa pelo menos sabe o que é um dentista. Sim. Diferente do especialista da geotecnia, que às vezes ele nem sabe que existe. Não, porque infelizmente não é muito divulgado, né, na vida das pessoas, vamos dizer assim, a importância que tem estudar o solo, como é estudar uma estrutura. É isso aí. O Concreto Conversa é o seu programa que não fala só sobre concreto, mas sobre coisas que transformam a vida do profissional. Coisas estas mais diversas, né? A mentalidade, o propósito, né? O alinhamento realmente com aquilo que nós desenvolvemos e o impacto disso na vida das pessoas. Então, muito obrigado pela sua presença. E vamos falar um pouquinho, primeiramente, sobre a minha deixa inicial, a minha frase inicial, que é como chegamos até aqui, né? Como nos encontramos hoje, mas você tem uma história por aí. A gente conversou um pouquinho há pouco. Você falou que trabalha com sondagem, com investigações geotécnicas há muito tempo. Eu queria que você Sim. compartilhasse um pouquinho dessa sua história, lá do comecinho mesmo. Vamos lá. Hoje eu tenho 33 anos, né? Eu abri a minha empresa quando eu tinha 24 anos. Só que eu comecei nessa parte de sondagem quando eu tinha 15 anos, né? Menor aprendiz, não? Muito, muito, muito pequena. Como que todo mundo pergunta, mas como assim você já tem 17, 18 anos na área? Por quê? Eu sempre fui muito curiosa. Sempre fui aquelas pessoas que eu falo, que é aquelas CDFs que gostava de matemática, gostava de desenho, gostava de tudo. Eu falava, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer arquitetura? Vou fazer engenharia? Até então, eu estava no segundo colegial, eu já pensava nisso. Já Hum, falava, pessoal, pensava, ela é doida, né? Já pensando nisso, sim, eu já pensava. Mas isso partiu de mim, isso foi muito de mim, de querer sempre ficar pensando no meu futuro, qual que era o meu próximo passo, né? Então, eu falei assim, tá, eu não sei qual das duas que eu vou fazer, que eu sei que os dois envolvem matemática e desenho, né? Então, o que que eu fiz? Eu moro no Ipiranga, em São Paulo. Lá tem as ETECs, que são aqueles cursos gratuitos, só que você paga para prestar uma prova para você poder entrar. o vestibulinho. Isso, faz aquele vestibulinho lá, a gente Hum, paga. E aí eu passei para design de interiores. Eu fui lá e passei. Eu falei assim, se eu gostar de design de interiores, eu vou para arquitetura. Se eu não gostar, eu vou para engenharia. Eu acabei não me identificando muito, porque eu não tenho muito dessa questão artística, eu sou mais reto, direto, por mais que eu seja mulher, tu me pergunta, você é arquiteta? Não, sou engenheira. Porque eu sou um pouco mais reta, direta, né? E eu acabei falando, tá, eu vou para engenharia. Aí eu tava lá pesquisando assim, o que que um engenheiro precisa ter, né, para começar a entrar nessa meio de engenharia. Eu vi que era necessário estudar um software que era o AutoCAD, que até então eu não sabia o que era o AutoCAD, né? E eu falei assim, tá, vamos lá procurar quanto que é um curso de AutoCAD. E eu fui para referência. A referência lá era o curso da Impacta, ali na Avenida Paulista, né? uhum, Caríssimo. Meus sim. pais, costureiros. Hum. Eles pagaram escola particular até a oitava série. No colegial eu acabei indo pro público, que eu fui ali na Praça da Árvore. Eu brinco que a Praça da Árvore é o meu, Seu reduto. meu reduto, o meu medalhão de sorte, que eu vou já explicar para vocês o porquê, né? E aí eu fui numa escola lá pública na Praça da Árvore. Eu falei assim, tá, era perto da Paulista e tudo, mas eu falei, não tenho condição de pagar. Meus pais não têm condição de pagar. E eu falei assim, tá, o que que eu preciso então? Vou entrar em alguma empresa para eu aprender. Coincidentemente, nessa época, eu vi no mural da minha escola uma vaga, né? Eu só via assim, era só engenharia. Eu falei, vou lá falar com ele. Por que não? O não eu já tenho. Vou lá. Eu sou nova, eu tenho capacidade, que eu sei que eu sou boa e eu quero aprender. Eu tô com aquela gana de aprender. Vou ver se eles. Vou lá, conto minha história triste, ligo, né? Conto minha história triste e vamos ver se eles dão uma oportunidade. E foi de fato o que aconteceu. Eu liguei, eles falaram: vem cá conversar com o dono. Uhum. E eu fui conversar com o dono. E eu saí de lá já empregada. Então, por que eu falei para ele? Olha, eu estudo de manhã e faço o término da tarde. Eu passo a minha escola para de noite, não tem problema nenhum. Eu trabalho das 8 ao meio-dia para vocês. Vou pro meu curso técnico do Ipiranga, volto, que era a Praça da Árvore, né? Uhum. Volto pro Ipiranga, depois eu volto de novo pra Praça da Árvore para fazer a minha escola à noite. E ele falou assim, mas e remuneração? Eu falei assim,
não pode me pagar por hora. Eu quero aprender. 15 anos, minha vontade não era ganhar dinheiro, minha vontade era aprender. E aí foi o que eu fiz. Eles me pagaram R$ 100 mensais. R$ 100 mensais, mais ajuda de custo de transporte e eu levava minha comida. Eles não davam comida. Então, Sensacional. assim, só que era uma empresa de sondagem, que é o que eu trabalho atualmente. Só que eles tinham planos lá, coisa que eu não sabia. Eles abriram um outro CNPJ. E eles falaram, Fabiana, você vai ficar aqui, quando eu vou abrir esse novo CNPJ, você vai para essa outra empresa que vai começar. Então, você vai aprender do zero o que é uma empresa de sondagem. E isso fez total diferença na minha vida, porque era eu e o geólogo sozinhos. Então, eu fiz tudo, Magno, lá. Eu fiquei 4 anos nessa empresa. Então, eu entrei com 15 e fui até 19. Então, eu aprendi tudo. Então, assim, desde o básico, de fazer um orçamento, de fazer a execução de campo, chegou uma época que eu era fiscal em campo, que eu já comecei a dirigir, comprei meu carro, entrei na faculdade de engenharia, e aí eu comecei a evoluir na empresa também. Então, eu aprendi a fazer muita coisa. Eu até brinco que, para uma forma deles me segurarem, eles pagavam minha faculdade, para não me soltar. Por quê? Eu fazia tudo lá. Então, imagina, eu tocava o que 5, 6 pessoas podiam tocar, né? Sim. Só que chegou uma hora que eu falei, não. Pera aí, vamos entender esse negócio direito aí. Eu quero mesmo geotecnia? É o que eu quero? Você vai na faculdade, quem, né, faz a faculdade de engenharia civil sabe, tem muito contato com obra. E eu vi os meus amigos de faculdade tendo experiência em obra, eu não sabia nem o que era um embolso, por exemplo, eu não sabia nada. Sim. Então eu falei assim, não, então eu quero ir para obra, mas eu vou trabalhar no Odebrecht. Olha a gana de uma pessoa. Mas, estabelecer onde você quer chegar. Sempre. Esse é o primeiro passo. Eu faço isso na minha vida até hoje. Eu miro lá em cima, porque se eu chegar aqui, para mim, já tá no ótimo. Caminho. Tô no caminho. É. E eu falei assim, tá bom, vou mudar. Aí, a prima da minha mãe tinha uma filha arquiteta que trabalhava numa outra consultora de alto padrão, só que uma consultora de médio porte. Ela conseguiu uma entrevista para mim. E eu acabei passando nessa entrevista, então eu fui para lá. Foi bom até porque eu aprendi tudo. Era só um container e um engenheiro. Então a gente pegou fazer levantamento de obra, a gente fez contenção nos vizinhos, a gente fez marcação de estaca, eu fiz gabarito, eu levantei o prédio, até um dia que eu brinco assim. Lembra que eu falei que eu era CDF? Eu sempre converso com os professores, eu sento na frente, eu tento manter sempre uma relação com todo mundo. Sim. E um professor meu chegou assim, Fabiana, eu sou coordenador do campus da Chácara Santo Antônio. A Odebrecht veio falar comigo que ele quer indicação de estagiários, de alunos, né, para ser estagiário, que eles estão abrindo uma obra nova ali. E eu tô querendo indicar você para você ser uma boa aluna. Você quer? Você tem interesse? Por mais que seja longe para você, você quer? Eu falei, óbvio. Olha como o universo conspira pra mim, porque eu falei pra ele uma vez, aí vai a conversa. Do nada, um dia ele me chega, você quer que eu te indique? Eu falei, é óbvio, era meu sonho ir pra lá. E tava no auge ainda, era 2014, 2015, assim, ó, num auge. Todo mundo, né? Todo mundo queria estar na Odebrecht. Tá lá. Depois veio a Lava Jato. Todo mundo queria estar lá. Sim. E eu falei assim, tá bom, eu fui. Só que lá é empresa grande, foram 7 processos para você conseguir conversar com o engenheiro para ver se ele quer você. Exato. Então são várias dinâmicas, várias etapas e eu lá, vamos lá. E aí a última etapa foi na obra para conversar com o engenheiro. Eu fui. Ele me deixou 5 horas esperando, sentada na recepção. Mas tô aqui, vou persistir, eu vou ficar. Eu quero trabalhar aqui, por que eu não vou? O pessoal falando, vai, volta outro dia pra falar com ele. Faz parte do teste. Eu acho que faz, né? Volta amanhã pra trabalhar com ele. Eu falei, não, eu espero, não tem problema nenhum. E eu fiquei lá 5 horas assim, ó. Tá bom, você quer água? Quero. E fui, conversei e consegui entrar. Onde eu queria. Consegui entrar. Isso já era 2015, meio de 2015, mais ou menos. Já tava indo pro último ano da faculdade. E eu acabei ficando lá, a gente fez até o final a torre. Era aquele prédio ali perto do Campo Belo, não? Era uma torre, né? Que, perto do Belo? na verdade, era um complexo lá onde eu tava. Tinha 2 obras da Odebrecht bem perto. Uma que era na Marginal, que era mais conhecida, e tinha essa onde eu tava, que era 2 torres da Claro, que a gente tava fazendo, uma torre que era comercial, que ainda não tava, só tava divulgando, e uma torre que era multiuso, que era comercial embaixo e residencial em cima. Eu fui estagiária dessas 2 torres da Claro. Sim. Né? E aí eu fiquei cuidando da parte de alvenaria, eu fiz a parte interna, porque ela tinha 7 estagiários, né? Então cada um cuidava de uma coisa. E a gente acabou fazendo, quando eu cheguei lá já estava a estrutura pronta, então eu fiquei só com os acabamentos internos.
E eu fiquei e finalizei até lá. O gerente gostou muito de mim, de mais um estagiário, e ele realocou a gente para uma outra obra deles, que foi era em Santo Amaro. Uhum. Mas acabou chegando lá, não deu muito certo, não deu liga, talvez, com as pessoas, junto com o meu método de trabalhar, porque assim, Magno, as pessoas que estão em campo são pessoas. Não é Sim. porque eu estou estudando engenheiro, que eu já tinha até me formado, porque eu sou engenheira, e a pessoa, desculpa falar para é o peão. Eu Sim, nunca tratei desse jeito. exatamente. E é uma cultura que às vezes tem algumas grandes empresas que eu não gosto. Então, acabou dando alguns pequenos conflitos nessa parte, porque se precisava para entregar, eu pegava uma vassoura e ajudava o pessoal para Uhum. entregar aquele andar naquele dia. Sim. E o pessoal não gostava muito, Uhum. sabe? Então, assim, pessoas, vocês querem trabalhar em empresa grande? Tenha conhecimento de como é trabalhar numa empresa grande. É totalmente diferente do que trabalhar numa empresa pequena. É. Na empresa pequena, você tem contato muitas vezes com o dono, você tem amizade, você tem cumplicidade lá dentro. A minha experiência de trabalhar em empresa grande foi essa. Um querendo passar por cima do outro, um querendo mostrar o serviço, você faz, o outro fala que não foi você, foi ele. Uhum. E assim, não foi ok. Beleza, essa foi a minha experiência. Pode Sim. ser diferente, mas a minha experiência não foi. E acabaram me desligando. Uhum. Aí eu chorei horrores. Falei, eu queria ter Era meu trabalhado lá. sonho. Era o meu sonho, por que aconteceu isso comigo? Mas, na hora você não entende. Mas depois você vai entender. O que que eu fiz? Eu já estava formada. Eu falei, vou voltar para minha geotecnia. Por quê? Como eu tive muito contato com geólogos, essas coisas, eu trabalhava normal durante o dia e à noite eu prestava serviço de desenhos, de relatórios, de AutoCAD. Então eu fazia muito isso por fora, por causa de renda. Sim. Então, assim, eu não parei de ter contato com a geotecnia. Por mais que eu fiquei 3 anos trabalhando em obra, Uhum. eu não parei de ter contato com a geotecnia. Eu falei assim, quer saber? Vou voltar para a geotecnia, mas agora eu vou a fundo, eu quero estudar mais. Vou estudar fundações, vou estudar contenções, vou pegar todo esse outro lado mesmo, né? Que Uhum. não que é sondagem muito básico Sim. na área da geotecnia. E aí eu falei assim, tá, eu vou fazer o curso. Aí eu joguei na internet cursos de fundação. Eu vi na Icom, que é ali na Vila Madalena que tinha curso. Conheço a Econ. A Tem um Icom. professor lá. Não sei se você vai conhecer. Reginaldo, inclusive, já participou do Concreto Conversa. É professor na Econ. Duvido, eu É. vou ver. Porque a Icom é muito famosa por esses Sim. cursos, né? Esses cursos rápidos e realmente abre sua mente em relação a vários assuntos que você quer estudar mais profundamente. É. E eu fui para lá e fui fazer. Fechei 3 módulos lá de fundações que tinha. E, como eu falo para vocês, conversava com os professores, tento chegar, né? Tentar pegar uma amizade. E eu fui falar com um dos professores lá. Ele, você está trabalhando? Eu falei, não, não estou trabalhando, eu estou mesmo me aperfeiçoando. Ele falou assim: olha, você quer ir trabalhar numa empresa? Ela é PJ, você recebe por serviço que você conclui lá. Uhum. E era uma empresa de geotecnia. Eu falei assim: por que não? Eu acabei indo para lá. Uhum. Era uma empresa projetista. Elas executavam sondagem de solo, sondagem de rocha, os ensaios geotécnicos e projetos em gerais, terraplenagem, contenção, estabilidade de talude, corte a aterro, tudo que você imaginar que mexe com solos. Então, foi uma escola lá dentro, eu falo. Foi assim, uma Sim. escola, porque posso não ter ido ganhar muita coisa, porque eu acabei de entrar. Como que eu vou fechar serviço? Como que eu vou pegar? Mas assim, eu aprendi muita coisa. Só que, conforme eu tinha experiência da sondagem, todos os serviços que entravam de sondagem vinham para mim. Então, eu comecei a ganhar muita performance lá dentro. Uhum. Muita performance. Que eu cheguei, isso em 6, 7 meses, ele me botou como coordenadora de laboratório. Uhum. Por quê? Eu sempre fui daquelas pessoas que falam assim: por que que é isso? Como que funciona? Como que funciona? Por que que você faz isso? Desde o primeiro estágio, eu falava pro mestre: eu falava, por quê? Por que que tem que fazer isso? Então, eu sempre fui muito curioso. O geólogo lá também, o que que é essa argila aí? O que que é esse shield? Como que você sabe? Como que você não sabe? Eu sempre faço exatamente. Ele me ensinou todas as técnicas bonitinhas para saber e tal. Então, eu sempre fui aquela pessoa curiosa. Por quê? Por quê? Por quê? Tem gente que não gosta de fazer isso, mas eu falo, faça. Abre Porque você portas. aprende muito, faz muita conexão, porque É. você mostra interesse no assunto e a pessoa fica feliz em te explicar. É. Então foi por isso que eu cheguei, em 6 meses fui ser coordenadora de laboratório, porque eu falava, por quê? Então eu ficava muito no pé dos laboratoristas para aprender, porque ela fazia ensaio de CBR, fazia ensaio de liquidez e plasticidade, fazia granulometria, fazia triaxial, fazia cisalhamento. Então eu fui ver toda essa parte de geotecnia e falava, por quê? E eu mesma lá botava a mão, às vezes, nas coisas que eu conseguia pegar, né? Porque tem equipamento que é pesado, aí não dá para pegar. Então foi assim, aí então, vamos lá, tava com de 15 anos, eu já tava com 22, 23, tive muito contato nessa área da geotecnia. Sim.
E foi assim, organicamente, não foi, foi lá, não, foi aparecendo, foi surgindo, eu fui indo atrás, eu falava, eu não posso parar de me mexer. Se eu parar de me mexer, eu não vou sair de onde eu tô. Então Exato. foi indo, foi indo, foi indo. Aí, um belo dia, em 2024, meu cunhado chegou e falou assim, Fabiana, por que você não abre uma empresa? Eu falei, eu? Por quê? Eu? Eu nunca pensei em ser empreendedora, porque você, na faculdade, até na vida, você é preparado para ser CLT, É, pra trabalhar pra para alguém. trabalhar para alguém. Você vai querer trabalhar numa grande corporação, você vai trabalhar para alguém e tal, mas você não é moldado para você ter seu próprio negócio. Eu falei assim, mas eu nem sei como fazer nome. Como que eu faço isso? Só que ele falou assim: você tem todo o conhecimento, você sabe tudo, você já está formada, por que que não? Aí eu falei: tá, tá, vou pensar. Aí chegou em abril, eu falei assim: tá bom, vou abrir. Eu abri. Eu estava naquela empresa que eu era PJ, então eu falei: se eu sou PJ, eu posso tocar lá e tocar a minha própria empresa. Uhum. Só que, sabe aquilo que você não faz nem bem, nem lá, nem cá? Assim, meio a meio não funciona. Não. Eu tenho. Falo com propriedade. Meia dedicação não é dedicação. Não, você tem que focar. Tudo que você foca dá certo. É difícil, mas dá certo. Tudo que você foca dá. É. E aí chegou em agosto, mais ou menos, julho, agosto, chegou uma oportunidade de eu ser engenheira de uma obra, tocar uma obra de uma reforma durante 4, 5 meses, e eu ia ganhar um salário ok. Eu falei assim, quer saber? Vou sair lá, por mais que eu tava muito aprendendo muito. Eu Sim. tava fazendo projetos, eu tava sendo coordenadora de laboratório, tava fazendo muita coisa lá. Eu falei, vou focar na minha empresa, trabalhar para mim mesmo. Eu vou ter meu salário garantido nessa reforma e eu sei que a minha empresa vai deslanchar. Aí até eu brinco, o primeiro ano de abertura, que foi em 2017, né? Eu fechei 30 obras no ano. Tive um faturamento, acho que se não me engano, de R$ 30 mil. 35. Pouquíssimo, nada. Por quê? Eu não me dediquei. Sim. E aí, chegou em dezembro, eu comecei a fazer muita coisa errada. Vou fazer, não tinha cliente, vou aonde que tem cliente? No Google ADS. Uhum. Vou jogar um tutorial no YouTube, vou eu fazer. Sim. Só perdi Só joga dinheiro. dinheiro no lixo. Só joguei dinheiro no lixo. Só gastar um dinheiro e não vinha retorno, não vinha retorno. Eu falei assim, fui lá falar com meu cunhado de novo, porque meu cunhado trabalha com marketing, né? Ele que me ajudou a montar o nome da empresa, me ajudou o logo, me ajudou tudo. No começo ele me ajudou muita coisa. Eu falei assim, você não tem alguém de marketing não para me indicar? E ele me indicou. Uma pessoa para trabalhar de marketing e o Google ADS. Aí a partir desse momento Explodiu. deslanchou. 2018, 2019, e aí e foi. E pandemia, porque tinha serviço na pandemia. Tinha serviço da pandemia. Eu Eu, não tenho sazonalidade, eu Felipe. também, eu sei disso. A pandemia foi um divisor de águas para muitas coisas. Sim, E eu tenho certeza que para sua área, por exemplo, foi vida normal. vida normal. Eu diria até que mais do que normal, em alguns casos. 2020 teve uma crescente em relação a 2021, aí 2022, 2023 meio É, que estagnou, que ainda estava um pouco dos resquícios, né? é, Mas foi um faturamento ok, que já estava vindo ok. Mas aí 2024 deu de novo aquele alavanco, 2024, 2025. é. Mas assim, como que eu comecei com sondagem? Curiosidade de uma menina que queria fazer engenharia e foi atrás do que tinha condições na época para poder aprender AutoCAD. Caí de gaiato nessa área. E foi indo, foi indo, foi indo. É, eu falo que nada é por acaso, né? É. Eu não sei como que é a sua fé, mas eu creio que Deus coloca a gente no lugar certo, com as pessoas certas, que fazem tudo, o universo que Sim. conspira a nosso favor, é Deus fazendo o universo Lembra que eu conspirar. te falei que eu chorei muito quando eu fui demitida da Best? Chorava, chorava. Hoje eu falo, obrigada, meu Deus. É. Obrigada. Porque se não tivesse feito sido isso, eu não ia ter aberto a minha empresa. Você ia estar lá na Odebrecht até a Lava Jato, talvez, e depois um monte de gente foi mandado Eu embora. ia estar em outra construtora e É, tal, ia estar sendo feliz? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas a liberdade que eu tenho hoje de ser empresária, eu não ia ter sendo CLT. não tem. Não. A gente falou há pouco das algemas de ouro e é exatamente isso. O CLT tem sua importância para formação e tudo mais. Eu fui muitos anos CLT e tudo bem. E quem é, meu, faça o seu melhor, independente de onde quer que você Nem todo esteja. mundo tem essa gana de ser empreendedor. É, Não, né? Imagina se todo mundo fosse empreendedor, não ia ter serviço, não ia ter mão de obra, não ia ter nada. E tá tudo certo. Tem é. gente que nasce para ser empreendedor, tem gente que nasce que quer ser CLT, e ok, é a E vida que a tudo bem, pessoa tem, tudo bem. a vida pode ser vivida de diversas formas diferentes e todas Exatamente. elas estão certas. Então, Exatamente. esse é o conceito básico, né? Você falou uma coisa que é muito poderosa, você jogar para o universo, você ter essa perspectiva realmente. Eu falo que todo lugar que eu almejei trabalhar,
eu trabalhei. É muito louco Forte. isso. Muito forte. E é 100% verdade. Eu lembro que eu passava de ônibus, que eu trabalhava na Vila Mariana, passava de ônibus no metrô Capão. E eu falava, meu, um dia eu quero trabalhar aqui no metrô Capão. Aqui nesse lugar. Essa estação aqui, ó. Eu quero trabalhar aqui no metrô. Primeiro eu queria trabalhar na obra do metrô. Trabalhei. Depois eu queria trabalhar na operação do metrô. As coisas foram acontecendo, acontecendo. E todos os lugares que eu quis trabalhar, eu trabalhei. Trabalhei na linha 6, enfim, todo lugar que eu observei, falei, eu quero, Deus realizou. Sabe por quê? Você é positivo. Você não pega uma dificuldade e fala, eu não consigo e fica lá. Não. Quem diz que não existe problemas em ser empreendedora? Vários problemas, Infinitos. infinitos. Mas assim, você tem que ser persistente, você colocar um foco e vai até o final, dá certo. Você não sabe a hora que vai colher, quer dizer, o fruto disso, mas você vai colher. Vai. Mas eu queria saber de você, Fabi, o que que te encantou em mexer com solos? Porque a gente sabe, tudo tá sobre o solo, Tudo. né? Qualquer empreendimento, qual for o tamanho, enfim, a nossa vida tá aqui em cima da terra, tá tudo acontecendo. Por que que você tem esse encanto? Porque eu sinto o brilho no olhar quando você fala de Sim. geotecnia, você fala com amor mesmo em relação ao que você faz. Eu gosto porque, pensa assim, eu gosto de usar esse exemplo bem simples. O concreto, você sabe como fazer o concreto. Areia, brito de cimento, água, você mistura, vai dar ele quantos MPa que você quer e tudo mais. O solo não é assim. Você sabe como foi formado o solo? Não. Só fazendo uma investigação no solo para você saber como que ele foi. Ele é igual o do meu vizinho do lado? Não. Não. Então eu falo, ele não é uma camada de bolo certinho que você consegue ver. Ele é todo deformado. Isso que me despertou a paixão de poder entender como que foram essas formações, de onde que veio, qual que é a movimentação, foi eólico, não foi, foi através de água, pluvial, da onde que surge, quais são as diferenças. Gente, o solo de São Paulo é totalmente do solo do Rio Grande do Sul. Falando nisso, você sabia que o Rio Grande do Sul era um polo norte antigamente? Olha só. Existem rochas glaciais lá no Rio Grande do Sul. A gente só sabe disso porque fez investigação. Então, assim, tudo é formado. Mas como que é formado? É a história da humanidade. Você consegue ver através do solo. Sim, Ela é sim. contada através do O solo. solo é questão de milhares e milhares e milhares de anos. E quanto mais perto da superfície, mais antigo ele é. Mais antigo ele é. A pessoa pensa que é mais profundo, vai ser mais antigo. O solo vai vindo de baixo para cima, é de baixo para cima a formação dele. Isso que é legal. Por isso que eu falei, quando eu comecei a ver na faculdade e quando eu fui para fazer pós-graduação em geotecnia, eu falei, gente, que lindo. Que isso? Preciso estudar mais isso, para me dedicar mais isso, porque ele não é igual. Cada lugar ele é diferente. Por isso que muita gente me pergunta: posso usar a sondagem do meu vizinho? Vai na sorte. Você que Você sabe. que sabe. Eu não recomendo. Você quer tentar a sorte? Vai, mas não é a recomendação. E sabe o que é muito louco? Uma experiência que eu tive na linha 6, falha Taxaquara. Explica pra gente o que é uma falha geológica. Olha, Porque eu vou em português muito claro. É um mexidão. É basicamente isso. tudo acontece. Porque assim, o solo ele é formado por três partes: grãos, água e ar. Três partes. Água não é o lençol freático, tá? O solo ele tem a própria umidade dele, tendo o nível de água ou não, tá? Isso ninguém sabe disso. É Uhum. diferente. Então, assim, você não sabe como que foi a formação dele, como que ele surgiu, teve movimentação, se não teve. Então, assim, essas falhas é muito normal acontecer falha geológica. Por isso que toda obra, ainda mais de grande porte, como é o metrô, tem uma investigação geológica muito complexa. É muito complexa, porque existem áreas mapeadas que têm falhas, por exemplo, Cajamar é cheio de cavernas. Uhum. Então, o pessoal que foi comprar lá para tentar fazer investimento, investigue bem o solo de Cajamar, porque Cajamar são várias cavernas. Que são cavernas? São falhas que não nasceu, a rocha não se formou lá, tem vazios. Então, imagina você vai colocar uma estaca aqui, pensou que vai fixar, não, ela atravessa, vai para lá embaixo. Então, é muito normal acontecer essas falhas. Por quê? O solo a gente não sabe como que foi criado. Só investigando que a gente vai saber esses detalhes. Não, é sensacional, né? E o impacto disso em qualquer empreendimento, na Qualquer. tomada de decisão, é algo absurdo, né? A gente falava um pouco de algo que as pessoas não fazem. As pessoas não fazem sondagem, de forma geral, Não. nem para construir, nem nada, mas às vezes, e muito menos antes de comprar um terreno. É.
Pensa assim, gente, não adianta fazer uma estrutura super robusta, super legal. Se o solo não aguentar, ela cai do mesmo jeito. Não adianta. Ah, como assim? Não adianta. A estrutura vai estar tudo certo, um monte de barra de ferro. Blá, blá, blá. Se o solo não tiver bem investigado, uma fundação bem sólida, ela vai começar a ter recalque, começar a ter afundamento, começar a ter trinca, fechar e abrir janela, você não vai conseguir, porta vai ficar empenada, tudo vai. E não adianta. Assim, as pessoas têm medo de investir dinheiro onde não se vê, que é a sondagem, que é a fundação, mas é primordial. Se não tiver a base bem construída, não adianta que você for para cima, ela vai dar problema. Aí, em vez de você gastar 0,05% do custo da sua obra, que a sondagem é 0,05% de um custo de obra, você vai gastar horrores fazendo um reforço de fundação. Sim. Então, você pode evitar? Por que você quer? Economizar. Sondagem não é economia. Desculpa a palavreada, é burrice não fazer. Não, mas e tem que ser bem Burrice. claro isso mesmo. É burrice não fazer. Porque é muito barato. É. Gente, o que você vai gastar com uma fundação desnecessária por muitas vezes, você pagou a sua sondagem dezenas e dezenas de vezes. Me fala, você que tem construtora, quanto que é uma pedra, uma bancada? Ah, varia muito, mas sei lá, 10 mil reais. Uma mesa dessa aqui em Onyx é 10 mil reais. Uma sondagem não chega a isso em casa simples. É. E as pessoas dão mais valor a uma mesa, porque é em Onix, que é 10 mil reais, do que uma sondagem que pode chegar a 3, 4 mil reais, que vai segurar sua casa inteira e vai definir a segurança da sua família. Eu juro pra você, Magda, que eu não consigo entender essa diferenciação. Quem faz essa conta, né? Não consigo. É uma coisa de segurança pra você e pra sua família. Uma coisa que é uma mesa que você pode comprar quando você quiser. Exatamente. A sondagem, ela é muito negligenciada pelo pequeno empreendedor, o construtor da casinha, pelo proprietário e até por construtoras mesmo. Sim, tem muita gente que só vai pro valor, não vai conhecer de fato a empresa, se tem pessoas especializadas ou não, se tem pessoa dedicada. Porque assim, eu gosto de tratar cada cliente como se fosse eu contratando outra pessoa. Então, eu faço o meu time, tem a mesma paixão. Eu falo, ó, é você tá fazendo mal para você. Você quer fazer desse jeito? Não. Então, eles não entregam isso. Então, por isso que hoje a gente tem muita indicação, porque o pessoal sente essa forma da gente trabalhar. Não é simplesmente só mais um valor que está entrando na empresa. Não, a gente dedica para ele e explica, ó, o seu solo é assim, tá ruim, tá duro. Você quer aprofundar mais? Não quer? Como que tá? Explica para ele, para até pessoas físicas entenderem o que ele está contratando. Sim. Porque eles não têm obrigação de saber. Quem tem obrigação de indicar o que é o engenheiro ou o arquiteto, que eles vão atrás de engenheiro arquiteto. Graças a Deus, a maioria vai. Sim. E eles acabam explicando. Agora, vai do engenheiro ou arquiteto explicar a importância para as pessoas físicas. Exatamente. E ir atrás, né? E assim, a sondagem economiza até 25% da sua fundação. 25%. 25%. Em quê? Concreto e aço. Você sabe que depois da pandemia, quanto que subiu o aço? Quase, Horrores. dobrou. 200% praticamente subiu o aço. Então imagina você economizar 20, 25% em aço. Já se pagou o custo da sondagem, ó. Há muito tempo. Muito tempo. É verdade. Eu queria que você falasse para o nosso público. A gente tem um público muito diversificado, a verdade é essa. A gente tem pessoas mais técnicas, tem uma pessoa que é curiosa, tem muito aluno meu, eu não comentei contigo, mas eu dei aula também na faculdade, então tem muito aluno que acompanha o nosso programa. E eu queria que você falasse o que é a sondagem. A gente fala muito da sondagem, da sua importância, mas explica para esse nosso público, de modo geral, o que é a sondagem, o que é esse processo aí, o que ele entrega para o engenheiro, para o arquiteto, o que ele traz de informação. Tá, vamos lá. A sondagem, basicamente, é como se fosse um exame de sangue. Para os leigos, assim, vai entender melhor. Imagina que o médico pede para você um exame de sangue para ele poder ver o que vai ser seu tratamento. A sondagem é a mesma coisa. O engenheiro vai pedir para você um raio-x do solo. O que a sondagem mostra? A sondagem ele é um ensaio padrão. Ele é normatizado pela norma da NBR 6484/2020, que foi a última atualização. Ela foi criada na década de 40. Então, ó. Não é novidade. Não é novidade. É muito antigo esse processo. E o que basicamente ele vai te dar o quê? 3 coisas. Qual é o tipo de solo? Que existe 3 tipos de solo hoje. Né? Hoje não. É o que é existente. Argila, o silt e areia. Argila e areia são muito conhecidos. Agora, o silt
Ninguém deve ter escutado falar. Mas basicamente é aquele solo que você pega, isso parece que um talco, que é um pozinho que desliza na sua mão, tem aqueles Parece brilhinhos que são a maquiagem. mica. Isso, parece que é maquiagem, né? A argila é aquela que você molda e a areia que nem a areia da praia. Tá? Então, são esses três tipos de solo. Por quê? Cada tipo de solo tem uma fórmula diferente de você calcular a fundação. Porque a areia dá melhor com atrito lateral. A argila, não. A argila, ela é mais com compressibilidade. Né? Então, cada uma tem uma forma de você calcular. É por isso que existem fórmulas diferentes. Então, a sondagem vai te mostrar isso. Ela vai te mostrar também a resistência em cada camada, por metro e metro que você vai passar. Então, a camada 1 tem tanta de resistência. Através do quê? De um peso de 65 quilos, que é padronizado, que cai de uma altura de 70 centímetros. E a gente sabe quantas pancadas dá para entrar um segmento de 30 centímetros. O que é um solo bom? 30 golpes. De 25 a 30 golpes, demorando para entrar esses 30 centímetros, a gente fala que é um solo duro. Então é isso que a gente procura. O pessoal, quando vai fazer orçamento comigo, fala: mas como que eu vou parar a sondagem? Eu não sei a profundidade, eu sei a resistência que a gente tem que achar. Agora, a profundidade é isso que a sondagem vai mostrar para você. Sim. Não tem como adivinhar antes. A gente tem mais ou menos mapeado, porque como a gente já fez muita sondagem, a gente sabe que alguns bairros ou a sondagem vai dar mais funda, outras vão dar mais rasa, às vezes pode pegar algum bloco de rocha, que a gente chama de matacão, mas assim, cada terreno é um, não adianta. A gente Sim. tem uma noção de uma média, mas não. Esse é o segundo ponto. Então, o primeiro é o tipo de solo, a resistência a cada metro, e o terceiro é a posição de nível de água. Se está seco ou não o seu solo. Por quê? Quando o solo está seco, a fundação é mais barata. Que a gente vai para as estacas cavadas, até mesmo um radier, uma sapata. Agora, se o solo tiver água, é uma fundação mais cara. Então, isso daí é o de máxima importância, se vê se tem água ou não. Porque isso mexe muito na questão financeira. Então, é bem simples. Três coisas. Um ensaio padronizado, que, com essas três coisas, que o laudo, né, que a gente dá de cada ponto de sondagem que a gente investiga, vai para o engenheiro e ele consegue calcular a sua fundação. Qual que é o diâmetro certo, qual que é o comprimento certo, qual que vai ser a bitola do aço, tudo certinho para você não gastar na fundação e fazer uma construção segura. Sim. O resultado da sondagem ele vai estar ligado diretamente ao resultado da sua obra, à durabilidade, ao aparecimento de problemas futuros, das patologias, dos recalques e tudo mais. É que assim, existem vários tipos de solos. Tem um solo que não é só silt argila, tem um solo que a gente chama que é uma argila orgânica, que a gente sabe que é proveniente de rio. Aquelas argilas pretas, principalmente quem for comprar terreno perto de córrego, mais baixada, porque assim, eu dou aquele exemplo, a marginal, Pinheiros e Tietê, em São Paulo, ela não era reta. Aquilo ali foi canalizado. A marginal, originalmente era assim, ó, toda curvilínea. Então eles aterraram e fizeram a canalização do rio, certo? Quando existe rio, existe uma propriedade, o que é? Peixes, decomposição orgânica das algas, essas coisas. E ele vira essa argila preta. Essa argila preta é horrorosa. É o Horrorosa. pesadelo da Ela é hora. pesadelo. Viu isso daí? Foge dela, atravessa dela, porque ela dá atrito negativo. Então, em vez de a estrutura empurra a estaca para baixo, ela não. Ela empurra a estaca para cima. Então, ela dá problema de fundação, que a gente chama de atrito negativo. Então, assim, na sondagem, você consegue detectar que tem lá e você consegue passar para não te dar problema. Sim. Então, assim, eu tô falando aqui uma coisa bem básica para entender o que é uma sondagem, mas existe muito mais complexidade disso. Que você começar a estudar, começar a ver, fazer a sondagem, você vai ver que tem muita coisa abrangente na geotecnia. Por isso que eu falo, por isso que me deu essa paixão, essa vontade de estudar geotecnia, porque cada terreno é um terreno. Cada solução vai ser a solução para aquela obra. Exatamente. Acho que essa é a magia do negócio mesmo, né? E isso que traz e faz nós voltarmos a lembrar da importância de conhecer o seu terreno. Antes mesmo de comprar ele, Sim. antes mesmo de falar assim, meu, é meu. É meu. A gente comentou há pouco de um cliente em comum que nós temos, que eu já fiz um prédio de fundação com a sua sondagem, e que esse terreno é um terreno ruim. Que era um terreno que tinha, sei lá, 4 metros de aterro, Sim. Depois um solo ruim mais para Pegou essa argila orgânica. Pegamos essa argila orgânica. Então, assim, é um solo ruim que tem uma características negativas e que, naturalmente, para a nossa fundação, vai onerar. Sim, você não vai deixar de construir, você tem duas opções, não comprar esse terreno, ou já comprou, gastar mais para deixar sua casa de pé. Não existe, eu não consigo construir.
você consegue fazer tudo, até em cima do mar. Amsterdã é em cima do mar, uma cidade que é em cima do mar. Tudo é questão de custo. Essa é a diferença. Você vai gastar mais ou você vai gastar menos? A sondagem não é considerado obra. Você pode fazer ela até mesmo antes de comprar o terreno. Sim. Então, assim, você não precisa ter alvará, você não precisa ter nada. Você pode contratar um serviço para ser feito antes. Então, assim, não vem falar, eu não sabia. Só fazer antes. Não sabia porque não tinha informação, porque não quis, porque ignorou essa importância. Né? Então, Sim, você investidor, você pessoa que quer realmente fazer empreendimentos, tenha sempre isso em mente. Né? O meu sim, colega que adora um solo mole, adora os recalques, especialista em estaca mega, porque estaca mega é para isso, é sim, para só para reforço. solucionar o problema. A casa está caindo, para não deixar ela cair, você vai ter que reestruturar. E ele mesmo me falou isso aqui no Concreto Conversa. Wilson MacGyver. Ele mesmo falou isso. Não deixe, quando possível, sempre faça sondagem na aquisição, antes da aquisição. E ele compartilhou uma experiência em Santa Catarina de uma fábrica, que eles iam fazer uma fábrica, tinha uma estimativa de custo dessa fábrica, compraram o terreno e depois, quando começaram as investigações, viram que era um negócio tenebroso, que eles iam gastar milhões para viabilizar aquele galpão e o projeto inviabilizou. É. Então ele comprou e, assim, negociou novamente o terreno. Eu tive um cliente que era praticamente igual. Ele ia fazer um investimento para fazer um centro de galpões logísticos, né, para vender, alugar, lá em Cajamar. O que que ele fez? Ele já sabe que Cajamar tem histórico das cavernas, mas não é todo lugar, certo? E ele foi e contratou fazer sondagem rotativa, porque tem muita rocha. E o que aconteceu? Caverna para todo quanto é lado. Ele gastou 90, 100 mil reais de sondagem. Não comprou terreno. Porque ele viu que a fundação ia ficar milhões e milhões e milhões mais caro do que era a viabilidade do projeto dele. Então ele não foi e não fez. Então ele teve um custo antes, antes de ter um prejuízo maior no futuro. Sim. Ou seja, um investimento. Sim, e ele economizou, porque imagina ter um prejuízo na fundação, que é o primeiro serviço que você vai ter. A verdade é que, e isso é um trauma dos nossos clientes, inclusive, que é, meu, tô gastando muito dinheiro, meu dinheiro tá indo Tá embora, e eu subindo. não tô vendo nada. Você tá Sim, enterrando meu dinheiro nessa obra. E de fato, a sondagem você tá enterrando para garantir que vai funcionar, que vai ter segurança, durabilidade, todos esses aspectos. Mas sim. a visão do cliente é só, meu dinheiro tá sendo enterrado. Onde tá indo meu dinheiro? Que eu não tô vendo nada, não tá nada bonito. É, uma pergunta muito importante é quando que a sondagem SPT ela é suficiente para o nosso cliente, para a pessoa que fez essa contratação? Porque a gente tem outros tipos de investigações. Sim, sim. Assim, ela é a básica. É o no mínimo qualquer obra que você for fazer em cima de solo. Se você for cortar um terreno, você comprou um terreno em aclive ou declive, você quer cortar, no mínimo é a sondagem. No mínimo. Existem outras coisas como fazer ensaios geotécnicos, por exemplo, para ver se verificar a estabilidade do talude, fazer um muro de arrimo e tudo mais. Mas se você, no mínimo, tiver a sondagem, você consegue fazer correlações. Uhum. Vai ficar mais caro o seu muro? Vai ficar mais caro, mas pelo menos vai ter alguma correlação. Assim, fundação não é no mínimo a sondagem. Passo número É zero. zero é a sondagem. E assim, a gente sempre fala muito de prédio e casa. A sondagem não serve só para prédio e casa. Sim. A gente faz sondagem para metrô, a gente faz sondagem para linha férrea, para rodovia. Eu brinco que é o meu cliente mais inusitado. Eu faço sondagem para cemitério, sabia? E é fundamental. Por Por quê? quê? Precisa ver se tem água para fazer as covas, se vai aguentar colocar cova enterrado ou não, se é aquele solo muito ruim ou não. Então ele também faz vigiação. Eu tenho cliente de energia solar, eu tenho cliente de indústrias, eu tenho cliente que é aqueles que vão fazer uma base para um maquinário novo. Não adianta a base estar com 1 metro rígida de concreto e tal. Se o solo não aguentar, aquilo afunda. Perde a produção dele. Uma máquina que não pode ter movimentação 1 milímetro já perde a função. Imagina, a pessoa investiu milhões para ter a máquina. Imagina se a base não funciona. Então, assim, a sondagem é para qualquer coisa que você for fazer em cima do solo. Ou seja, Tudo. Tudo. porque a gente está em cima do planeta Terra, numa superfície de solo, e é isso. Por isso que eu falo, não tem sazonalidade, porque eu não trabalho só com casa ou prédio. São muitas coisas envolvendo o solo. Até mesmo em cima de mar. Sim. Por exemplo, agora a gente está com uma obra que eles vão fazer um porto para exportação de madeira, né? E eles vão fazer em cima do mar.
em cima de rio, lago. Então, a gente faz em cima de balsa também a sondagem. Então, assim, qualquer lugar que você for precisar, for mexer na terra, for fazer um corte, for fazer um aterro, precisa. Tem gente que fala, não, pode cortar. Meu vizinho cortou, tá de pé, não deu nada. Tentativa e erro. A engenharia não pode trabalhar com incerteza, né? Quem quer fazer certinho, quem quer seguir todas as normas, regras, não vai fazer isso. Sim, isso é verdade. E eu queria que você compartilhasse com a gente casos marcantes em que a sondagem evitou prejuízo. Um desses que eu te falei foi esse de Cajamar. Imagina, a pessoa, sei lá, colocou 3 milhões de fundações, ia gastar 100. Esse era o caso dele. Sim. Então, aquele 100 mil que eu falei para vocês, ele economizou. Ele não. Foi um brinde. Foi um brinde. E outra caso que eu peguei, que foi muito marcante para mim, um terreno pequeno, 10 por 20, 200 metros quadrados. A norma orienta a fazer 2 furos de sondagem. A gente fez, eu sempre indico para fazer um furo na frente e um furo no fundo em diagonal, para a gente cruzar os resultados e fazer uma interpolação para poder calcular a fundação. Só que na frente deu impenetrável com 10 metros. Só um silt bem duro, porque silt já é bem perto da rocha mãe, beleza. No fundo, 25. Gente. Como assim? O terreno dele era plano. Uhum. Só que com a sondagem a gente viu que o terreno natural dele era assim. Ou seja, ele já foi cortado há muitos anos. Não, o que aconteceu? Isso daqui é a bacia de São Paulo. A bacia de São Paulo é todo o movimento de rios, de ar, de água, tudo que teve e depositou aqui os sedimentos. Não é natural, foi depositado. Conforme foi depositado, ele não foi bem compactado. Então, ele tem um solo mole. Então, a gente vai ver que a resistência vai pegar com 25 metros. Então, imagina se ele faz um furo no meio do terreno, ele achar que ia ser, sei lá, com 15 metros de resistência, ele vai fazer a fundação aqui, não passa de 8, 9. Sim. Aí vai aqui, tá muito mole, continua a estaca. Então, isso daqui evitou ele ter um prejuízo gigantesco, porque a parte de trás do terreno, ele foi fazer uma fundação diferente do que foi feita a fundação na frente do terreno. Sim. Por isso, assim, não pode fazer um furo de sondagem. E não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. Porque isso é o que o executor mais gosta de falar na vida. Não, porque eu sempre fiz desse jeito. E eu conversei com o executor esses dias. Eu estava numa palestra no último sábado e eu contei essa história. O executor, ele constrói obras milionárias, obras de 5, 6 milhões de reais, tal. É um empreiteiro de alto padrão. Eu falei, pô, legal, tal. Como que você faz seus projetos? Quem faz seus projetos, né, de fundações, estrutura? Ele falou, não, eu mesmo. Eu tenho uma receita de bolo. Eu falei, como assim uma receita de bolo? Não, eu coloco uma estaca de 6 metros de profundidade, depois eu coloco um bloco de coramento de 1 por 1 por 50 de altura, depois eu coloco um pilar de 40 por 60, não sei o quê. Eu falei, pô, uma receita de bolo. Mas talvez seja uma receita de bolo cara. Não sei. Casos e casos. Tem caso que pode funcionar, dependendo da carga que você for colocar. Mas alto padrão, geralmente, o pessoal coloca uma carga muito maior do que 200, 300 metros quadrados por metro quadrado. Né? 200 quilos, quer dizer, por metro quadrado. Isso daí é onde dá prejuízo, onde o pessoal da reforço adora. Exatamente. Por isso que eles brincam. Continua não fazendo sondagem, vai ter serviço para mim. Exatamente. Porque não pode, gente. Desculpa. Quem é técnico, quem é engenheiro, quem é arquiteto, que conhece, não pode fazer isso com seus clientes. Não tem receita de bolo, gente. Não tem receita de bolo, né? Vamos lá, não. Solo não é. Você tem que saber da formação dele. Só com a sondagem você vai saber a formação. Exatamente. E você enxerga a sondagem como uma proteção jurídica mesmo para o profissional, para o engenheiro, para o arquiteto? Sim. Você enxerga que isso é um ponto de proteção realmente para garantir que lá na frente não tenhamos problemas? Sim, ela está dando norma. A norma, ela é orientativa, mas se qualquer juiz pegar e ver que você não seguiu a norma, vai dar problema. Está na norma de fundação, tá lá. É obrigatório para projetos de fundações de execução de sondagem. Acabou, não tem argumento. Não tem argumento. Diante de um juiz, não vai ter argumento. Não, realmente é o nosso papel, né? A gente falava um pouco da importância de realmente estar divulgando, falando sobre as nossas áreas de atuação, conscientizando, porque só dessa forma a gente vai conseguir ter projetos de qualidade, ter aí entregáveis e principalmente segurança para as pessoas que vão usar aquilo que a gente está projetando. Mas assim, não é fácil você ter empresa. De jeito nenhum. O pessoal acha, dono de empresa é rico. Dono de empresa não trabalha. Você também é dono de empresa. Você sabe quanto a gente batalha,
o quanto que a gente faz dar certo. E assim, por isso que eu falo que eu me identifico muito nisso, porque eu não sou aquela pessoa que gosta de ficar parada e falar, tá bom assim, tudo bem ou não. Teve uma vez, numa época da minha vida, até um pouco antes, porque assim, você falou da pandemia. A empresa estava crescendo na pandemia. E eu ia fazer aulas de geotecnia, porque eu vi que no mercado não tem. Eu Uhum. preparei, eu reformei o escritório onde eu estava, deixei tudo certo. Tinha 2 turmas gratuitas que já ia começar presencial. Eu ia lançar em abril. O que aconteceu em março de 2020? Fechou tudo. Fechou tudo. Então eu fiz um investimento pensando que eu ia ter retorno em 3, 4 meses. Não Uhum. adianta, eu não tive. Então, assim, eu acabei recuando um pouco, porque eu não tive o retorno do investimento que eu fiz. A empresa se manteve. Aí, quando chegou ano passado de novo, tava pedindo pra crescer. Cresce, cresce, cresce. Eu, não, eu vou ser mãe. Daí, Uhum. eu vou ser mãe. Cresce, cresce. Eu acabei sendo mãe em 2024, tava com a minha bebê muito nova. Aí eu falei, não, tá bom. 2025 ela vai fazer um ano. Eu falei assim, tá bom, vou crescer. Vou crescer a empresa de novo. Mas como que eu cresço a empresa? Como que você cresce uma empresa? Você é técnico. É, a gente precisa de corpo, né? A gente, assim, o pessoal tem muito preconceito de pedir ajuda, tem receio de pedir ajuda. E principalmente quem é técnico. Eu não Sim, vou, não vou, não vou esconder. É muito verdade isso. a gente não fala, não, eu conheço meu serviço. Você conhece o serviço, você não conhece ser empresário. É. Essa é a questão. Eu não sei nem se essa é uma das suas Não, mas é isso. perguntas. Não, mas é 100% É, alinhado realmente. o que, que eu gosto de explanar assim? Eu pedi ajuda. A frase que eu falo, que eu gosto é assim: sozinho você não vai a lugar nenhum. Mas só depende de você chegar no lugar que você quer e onde você sabe que você quer. Por quê? Você sabe que você quer crescer a empresa, mas você não sabe como. Peça ajuda. Foi o que eu fiz ano passado, em 2025. A empresa já estava com um faturamento maravilhoso, 4, 5 milhões na empresa. Só que era eu, mais 3 pessoas e o pessoal de campo. Eu tinha uma filha, eu trabalhava das 7 à meia-noite, 1 hora da manhã todos os dias. Falo, gente, eu não quero essa vida para mim. Sim. Tô tendo retorno financeiro? Tô tendo, mas eu quero ter tempo de qualidade com a minha filha. Daqui a pouco ela vai começar a crescer e eu não vou estar E passou. presente. E passou. Falei, não, eu vou procurar quem vai me ajudar a crescer organizadamente a empresa. E aí eu comecei a frequentar grupos de network Uhum. e foi onde eu conheci do meu mentor, que ele me ajudou a estruturar. Então, desde o ano passado, em junho, sério, foi uma virada assim de chave. Quando eu comecei a ter essa ajuda, essa organização, essa coordenação junto comigo, nossa, mudou muita coisa. E hoje eu posso falar, não trabalho mais de noite. Glória a Deus. Glória a Deus, eu não trabalho mais de noite. Brincadeira, tem dias e dias. A maioria mais 90% do mês eu não trabalho mais à noite. Mas assim, por quê? Eu quis crescer, Sim. mas eu quis crescer organizadamente. Então eu fui atrás das pessoas para me ajudar. Então ele me ajudou a estruturação, me ajudou a contratar as pessoas certas para estar junto no meu time. E eu fui treinando essas pessoas. Não tô falando que eu tá 100% mil maravilhas, não, porque nunca é mil maravilhas, sempre vai ter coisa para melhorar. É processo. É processo, são pessoas. A gente tem aquela menina, só eu sei fazer, só eu sei fazer, só eu sei fazer, só eu sei fazer. E não é assim. É. Você sabe fazer desse seu jeito, mas você pode explicar pra uma pessoa, ela pode até melhorar, né? Mas assim, fui melhorando, tô aprendendo ainda, me ajudou muito. Assim, o faturamento da empresa cresceu 100% nos últimos 6 meses. Foi assim, uma loucura do tamanho que cresceu a empresa. E porque assim, hoje, o que que a Sondarello faz? O que que a Fabiana faz? A gente tem 4 carros-chefes. A gente faz sondagem de solo, a gente faz sondagem em rocha, a gente faz topografia, porque eu vi uma necessidade muito grande dos meus clientes de sondagem também, que eles sempre vinham pedir esse serviço junto, que são os primeiros a executar. E eu também faço os ensaios geotécnicos para essas obras mais específicas, né? Pavimentação, barragem, metrô. E assim, eu dei foco. Ah, podia colocar mais coisa? Podia, mas eu quero focar e ser a especialista dentro desse segmento, Sim. que é onde eu me vejo, que eu me encaixo, a questão de que eu gosto mesmo. Sabe assim, é um desafio, porque crescer a empresa, assim, sair de pessoa física, de pequenos, médios construtores, ir para grandes construtoras, grandes incorporações, indústrias que são prazos diferentes, são obras diferentes, você tem que estar em segurança, você tem que ter várias coisas juntas, assim, foi um desafio, só que eu só consegui, a partir do momento que eu estava com um mentor, me ajudando a crescer a empresa, e ele é um mentor de engenheiros e
me mostrou o passo a passo. Uhum. Então, eu tô nesse aprendizado constante de melhorar como empresária. A Fabiana é puramente técnica, a Fabiana. Mas a Fabiana empresária, ela tá lá na escola ainda, ó, tá aprendendo ainda, porque eu falo, tá rica milionária. Não tô rica milionária, tô longe disso, mas eu adoro o que eu faço. Então, para mim, não é um sacrifício ir trabalhar. E é o que eu passo para os meus colaboradores. Não seja um sacrifício. Eu quero que eles gostem de trabalhar comigo, que vejam essa paixão e eles se empolgam também para trabalhar comigo, sabe? Eu não gosto daquelas pessoas que falam, tem que trabalhar. Não, não acredito. Essa é a riqueza verdadeira, né? Você tem o Sim, prazer de falar, meu, eu tenho brilho no olho pra fazer o que eu gosto de fazer. Eu sim. gosto realmente de colocar a mão na massa, de ver as coisas acontecendo, de ver resultado, de entregar. Dinheiro é consequência. Não vá fazer alguma coisa por questão de dinheiro. Dinheiro é consequência. Você faça o que você ama. Eu sei que pensa, mas eu gosto, vou fazer no outro com dinheiro. Gente, tudo dá dinheiro. Sim, Tudo. É só você achar e ser um diferencial. Seja um diferencial na sua área, que é o que a gente faz. Eu tenho vários diferenciais na empresa. Por isso que somos indicados. Hoje, só para você entender, meu faturamento não vem só de Google. Já está 40% Google, que a pessoa fala, empresa de sondagem. uhum, 60% já é indicação e próprios clientes. sim, Então, todo dia chega indicação de muita gente, porque gosta da metodologia que a gente faz de trabalho. sim. Gosto do seu entregável, né? Que eu acho que isso faz toda a diferença. Por quê? Eu coloco no lugar das pessoas. Eu quero que eles se sintam acolhidas quando vêm fazer o serviço com a gente, que eles entendem. Então, desde o momento que a gente começa no meu comercial até o meu financeiro entregar para você o relatório e a nota, você vai ficar sabendo de todos os processos. Sim. Tudo. E eu acho que o ponto principal é a gente desenhar o processo. Que Sim. isso é uma grande dificuldade. Principalmente quando você é muito centralizador, quando você resolve muitas coisas, você não tem o processo claro. E eu era assim, eu era uma empresa. Eu falava, não, só eu sei fazer. Só o meu laudo sai bonito. Só meu croquis, que a posição dos furos sai bonito. Mas não, gente. Hoje a desenhista que eu tenho lá na empresa faz croquis melhor que eu. Só pra você ter uma noção. Então, a gente tem muito problema de descentralizar. É, Não tenha. Porque é o que eu brinco. A Fabiana de 2025, a janeiro de 2025, se soubesse como a Fabiana de janeiro de 2026 ia chegar, meu Deus do céu, eu não ia acreditar. é muito poderoso. E é exatamente aquilo da gente sempre visualizar, né? A gente visualizar onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, qual é o próximo passo. Sim, Eu falo isso, eu já falei diversas vezes aqui no programa, eu falo para todo mundo que trabalha comigo, eu falo, meu, você tem que saber o que você quer fazer. Você sim. tem que ter meta. Isso pro meu funcionário, pro meu amigo, para todo mundo. Se você não sabe onde você quer chegar, Como que Deus pode te ajudar? Não vai te ajudar, gente. Deus faz tudo menos a sua parte. Acabou. E assim, você não entende, você fala, você não veio certo. Ele vai te dar, ele vai abrir portas e vai abrir pessoas, vai você aproveitar ou não. Então, assim, quando você vai conhecer uma pessoa, não quer conhecer com questão de querer já ter retorno financeiro. Conheça, cria conexão, converse com eles, porque você não tem noção de onde aquilo pode chegar. É, É assim, desse um ano que eu tô muito forte nessa questão de network, de eventos, não tem noção como mudou. é. E eu falo, eu tô ansiosa para como vai ser a Fabiana de 2027. Eu quero ver como eu vou chegar lá. Mas calma, tem muita coisa, a gente tá no começo do ano ainda. Pois é. Mas assim, eu tenho muita fé que vai voltar muito melhor. E se não tiver tudo bem, É o acontece. processo. É o processo. Eu falava, nos últimos episódios tem falado muito sobre o network, as nossas conexões em comum, então a gente não tinha tanta proximidade até então, mas eu já conhecia o seu trabalho, Que bom. né? O Sondarello, já quando a gente começou a conversar, eu falei, não, conheço ela, porque o Sondarello é marcante aqui, ó. E eu tenho noção disso? Eu não tenho noção de onde o nome da empresa chega. É, A gente não tem noção. Por quê? Faça bem feito. Seu nome vai ficar circulando. exatamente. E assim, eu coloquei como meta esse ano de ser mais presente nas redes sociais. E se eu não tivesse talvez jogado isso pro universo que eu falo, de falar isso, de exclamar isso, eu não ia estar aqui. Sim, Se fosse aquela Fabiana do ano passado, tímida, de não querer conversar, nem nada, eu não ia estar aqui. exatamente. E não sei quais portas mais vão abrir, por talvez estar aqui. Então, assim, gente, não pensa muito, vai, se mexa e vai, joga pro universo. Eu quero movimentação, pode vir pra mim que eu aguento. Eu sempre falo assim, eu acordo e falo, pode vir que eu aguento. Mesmo se for coisa ruim, se for coisa boa, pode vir que eu aguento.
É isso, o papo é esse. Eu falo que a gente tem que Papai. ter 3 problemas por dia pra resolver. Acordei, eu tenho que estar preparado que eu tenho 3 problemas pra Sim, resolver. Não sei quais são ainda. E se eu não resolver hoje, amanhã eu vou ter 6. Então, sim, acorda com essa. Resolver 3 problemas por dia é a minha meta. Meu, bati minha meta, agora eu falo, não, já vou matar os de amanhã então. sim, Acabou. acabou. E nenhum problema não tem solução. Tem. Por mais que você fale, nossa, não acredito que aconteceu. Uma hora vai chegar no fim. É, é isso. Esse é o caminho, não tem escapatória. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é ser mulher. Eu já entrevistei outras mulheres, e esse mês, agora em março, inclusive, eu tenho muitas colegas da engenharia, tipo, grandes líderes, mulheres que já até vieram aqui também. Esse mês de março a gente vai ter uma série de entrevistas, já agendei, com mulheres realmente para compartilhar suas histórias e Legal. mostrar a sua presença na engenharia, nos serviços, no paisagismo. A gente já tem já tá tudo montado aí. É, estar presente com como eu posso usar o termo? Feminilidade. Feminilidade, esse é o termo. Num lugar que é tão masculino, que é tanta gente que tem preconceito ainda até hoje. Como que é isso para você? Olha, se eu te falar que eu nunca sofri nada, você vai acreditar? Acredito, porque eu já trabalhei em bons lugares também que era muito tranquilo. Não é só pelo fato das outras pessoas, é você saber se posicionar. Isso pesa muito. Muito. Porque assim, por mais que você não tenha experiência, você tem que saber se posicionar. Então, eu não era aquela pessoa, falava super técnica quando eu comecei, não. Mas foi como aquilo que eu falei pra você, eu não é porque eu estar estudando engenharia, por depois eu me formar, eu vou me sentir a soberba e o pessoal é ralé. Não. Eu sempre tratei todo mundo como amigo, como próximo mesmo. Fala, me ajuda que eu te ajudo. Você quer? Eu te ajudo, ela que eu compro uma coca pra você. Eu faço, sabe aquelas coisas? Então, eu puxava muito o pessoal para ser meus amigos. Então, essa relação que eu tive que já com todo mundo, desde do porteiro, do segurança até o engenheiro, eu sempre tentei ser de muito colega, mas eu sabia me portar com cada um. Sim. Eu até brinco também com o meu comercial hoje, eu falo, você tem que saber se portar com cada cliente. Tem cliente que é mais aberto, tem cliente que é mais fechado. Você não pode saber tratar igual, porque você vai dar pau, vai dar problema. Uhum. Mas então, você tem que saber se portar assim. Então, eu nunca sofri preconceito de pessoas de campo, nunca. O que eu já sofri de engenharia era que eu brinco, aqueles cabelo branco, que são pessoas mais velhas, falam, ó, tem que fazer desse jeito, pronto, acabou. Lembra que eu falei, eu sou aquela pessoa. Por quê? As pessoas não gostam de ser interrogadas. É. Eu falo, por que não pode fazer desse outro jeito? É engraçado que as coisas vêm na minha cabeça assim, ó, pra solucionar o problema. E eu falo, por que a gente pode fazer desse jeito? Não vai dar o mesmo? Não, eu quero desse jeito. Então, assim, eu tive conflitos na minha questão profissional, né, quando eu trabalhava por isso, de eu querer discutir, de conversar, de ser meio teimosa, que eu sou meio teimosa também, de falar, por que isso pode ser desse jeito, não pode ser do outro, sempre vai dar o mesmo resultado no final. Uhum. Então, isso que eu mais sofro, assim, mas não porque ser mulher, não. Pode ser até um homem também ter dado esses problemas, Sim. mas só porque eu ia encarar, eu vou falar, por quê? Por quê? Eu sou a pessoa do porquê. E porque abre portas mesmo. A curiosidade abre portas, né? Traz Muito. possibilidades. As pessoas enxergam realmente seu potencial a partir E disso, não tenha inclusive. medo de perguntar o porquê, de você querer entender e falar, ah, verdade, eu não tinha pensado nisso. Hoje, quando chegam os problemas da empresa, por eu ter já tanto tempo na área, eu resolvo muito rápido. Aí as pessoas, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, porque eu já passei. Você me pergunta, tá acontecendo isso e isso. A gente vai e age desse jeito. Então, eu acho assim, essas pessoas mais velhas, vamos dizer assim, tinha que fazer isso, explicar que já passou por tal processo, que já fez essas tal tentativas É. e fazer a outra pessoa entender, e não simplesmente falar porque eu tô mandando. É, eu falo que o porquê das coisas é muito poderoso. Quando você pede uma atividade, explica o porquê. Quando você vai ensinar alguma coisa Sim, e você explica o porquê você está ensinando aquilo para a pessoa, as coisas começam a fazer sentido. Algo que sim, eu aplicava nas minhas aulas mesmo na faculdade, gente, vocês vão aprender isso, por que você vai aplicar nisso? isso. Porque lá na frente, quando você encontrar tais situações, é isso, é essa base que você precisa ter. Então, o porquê realmente é algo mágico. Fantástico. É, Apliquem. Por quê? Mas não de uma forma que você vai ofender outra pessoa. Fala, eu quero entender mesmo. Você pode me explicar é. para eu entender? E vestir-se de humildade. Eu acho que é uma coisa que é muito importante. A humildade abre portas também. Nunca fui arrogante, não vou ser arrogante, não é da minha índole, não é, porque não é assim que você cresce. Não, Na minha vida, pode ter gente que cresceu desse jeito, mas para mim não vai fazer sentido. é, exatamente. Já me falaram isso, falaram, meu, mas você é uma pessoa muito
muito aberta, muito. Eu falei, não, mas é o meu jeito. Eu cheguei até aqui dessa forma. Sim. Eu não preciso ser arrogante, prepotente, nada. Tipo, Não. o meu currículo é a menor coisa que importa para eu chegar nos lugares. Após estar, tudo bem, talvez você tenha alguma relevância. Mas para eu chegar num lugar, eu não preciso dar carteirada, falar o que eu sei. Você tem que me reconhecer pelo que eu sou, Sim. né? Pela minha essência. Eu acho que isso leva a gente para qualquer lugar. Concordo. Eu queria que você compartilhasse aí para os nossos jovens, os nossos seguidores, né? Quais que são os passos para atuar com geotecnia, para entrar nessa área, e qual que é a importância de ter novos profissionais nessa área, uma vez que a gente sente falta de... Gente, vem trabalhar com geotecnia, por favor. Eu brinco, porque assim, você pode me desmentir se eu estiver falando errado. Na faculdade, quantos módulos de geotecnia você tem? Acho que 3, De 4, nem não isso. se Tem muito. faculdade que são 2 módulos em questão de 20, 30, de você tem de estruturas. É, Então, assim, a faculdade nos molda basicamente para ser engenheiro de obra, de estrutura. Eles não passam muito a fundo, salvo algumas, que eu sei que tem algumas que passam bem. Por exemplo, as mais conceituadas, Mackenzie, a USP, essa questão nessa área de geotecnia, mas a outras maiorias não passam. Então, eles não sabem que existe essa área, é uma área, assim, com deficiência de pessoas. Porque realmente não tem quem entende de solos. Então, assim, um engenheiro geotécnico não vai ficar desempregado. Só que, assim, você só consegue ser geotécnico trabalhando. Não é quer dizer que você. Eu pensei, vou me formar em engenharia, vou ganhar já 10, 20 mil reais. Calma, não tem se as, iluda. não se iluda, tem as exceções, É, mas a grande maioria, que não tenho engenheiros na família, não tem meu pai no céu, não são, a minha empresa fui eu que abri do zero. Então, assim, você vai de passo a passo. sim, Então, assim, procure conversar, procure fazer network. Posso visitar uma obra? Posso. Começa a ter envolvimento com essas pessoas. Começa. Ah, posso fazer um estágio? Pode isso, pode não ser remunerado. Tenha consciência que o começo de tudo é doloroso. Depois você colhe os frutos. é. Então, assim, a gente precisa de gente na geotecnia. Então, encare essa área como nova. Se tiver que rebaixar, vou sair de um trabalho muito bem feito, porque eu fiz isso, eu estava ganhando muito bem na primeira empresa de sondagem, eu quis ir, fui teimosa e quis ir para a obra. Eu reduzi meu salário, assim, que eu ganhava em 10%, porque eu já estava bem lá, fazia os meus por fora, ainda juntava, 18 anos eu estava assim já, me sentindo ótimo. Mas falei, não, porque a minha de não deixava. Eu falei, não, eu vou me rebaixar porque eu quero aprender obra. E foi bom, porque hoje eu chego nas obras para fazer as vistorias técnicas, eu tenho a base geotécnica, eu tenho a base da construção, porque eu já mexi com construção. Sim. Então, assim, jovens, têm experiência, não queira já ganhar dinheiro logo cedo. Sabe? Tudo vai é no seu tempo certo. Tem as exceções, tem, mas tudo não tem a sua hora. Não, exatamente. Acho que esse é o caminho. A gente tem que estar com a mente aberta para aprender. Sim. Entender que antes de qualquer coisa, antes de grandes remunerações, você tem que aprender. Você tem que estar por dentro do movimento, entender as coisas como funcionam. Eu vejo que isso é a maioria dos brasileiros. Como eu falo, tem as exceções que já tem outros caminhos. Ok, tá tudo certo, muito bem, mas para a grande maioria, vamos dizer assim, a massa, não é simples você começar a trabalhar. Eu fiz uma faculdade onde eu conseguia pagar. E eu coloquei na minha cabeça assim: eu vou pagar essa, porque é o que eu consigo com o meu salário. Eu depois, na minha especialização, eu faço boas faculdades. Foi o que eu fiz. Vocês de onde? Eu fiz o NIP, Uhum. na engenharia civil, e depois eu fiz a geotecnia, eu fiz uma pós-graduação no IMBEC, e depois, como eu estava ganhando mais, eu fiz na Mauá. A da Mauá é bem pesada. Então, sabe por que eu pergunto isso? Porque eu estudei na Uninove, faculdade popular Sim, mesmo. eu também, Foi o o que NIP. é. E isso não me onerou em nada. Não, porque quem era aluna era eu. Não é a Exatamente. faculdade que era aluna. Quem foi a boa aluna? Eu peguei uma DP na faculdade inteira, porque realmente essa matéria não entrou na minha cabeça. Que você sabe qual que é a mecânica dos fluidos, que, gente, não É, entra na minha cabeça. Até hoje, brincadeira. Mas assim, eu peguei porque quem estudava era eu. exato. Não é a faculdade, eles vão te dar o conteúdo, o professor vai te dar o conteúdo. Agora, se você vai querer aprender, absorver alguma coisa, depende de você. É. Eu tenho hoje, dentro da minha sala de turma, um menino que virou prefeito de uma cidade. Ele veio com bolsa, ele era muito inteligente, ele é prefeito de cidade lá no Nordeste, da onde ele veio. Hum. Gente, ele é muito capacitado. Então, a faculdade não diz nada, é Não. você é o aluno. É, talvez no começo da carreira
na entrevista, mas eu passei o mesmo processo da Odebrecht, só que eu não passei na Odebrecht. Eu tinha essa meta também, fiz o processo seletivo e tal, e não fui aprovado em uma das determinadas etapas, que eram muitas É muito, etapas. são 7 etapas lá, gente. E não passei, e tudo bem, porque isso desenhou a minha carreira como estou hoje. Se não fosse isso, você não ia estar no metrô? Eu não ia estar aqui, Você ia estar provavelmente. aqui também. Imagina, tudo tem um porquê. Exatamente. Então, tudo é desenhado da forma como tem que ser. Posso te falar uma coisa? A primeira entrevista que eu fiz, que eu passei naquela primeira construtora, depois que eu saí de lá, eu fiquei sabendo de algumas coisas. O que foi? Eles não pegavam aluno da Unip. Eles só queriam pegar aluno de Mackenzie, FEI, Mauá. Sim, Por que me pegaram? Porque viram da minha capacidade. O exatamente. meu engenheiro da época depois falou comigo e falou: Fabiana, eu gostei tanto de você, gostei tanto da sua técnica, tanto da sua gana, da sua vontade, que a gente não via nos outros estagiários que era dessas aqui. Eu cobrei o meu coordenador, que era acima dele, falar: venha conversar com essa menina que eu sei que você vai gostar. Então, além de ter entrevista com o engenheiro da obra, que é o normalmente que você faz e é aprovado, não. Eu fui entrevistada pelo gerente geral da construtora, porque ele peitou e falou assim: vem que você vai gostar dessa menina. É. E eu era da Unip, então assim, eu quebrei uma barreira de que a empresa só contratava de FEI, Mauá, Mackenzie, e eu fui. Foi a mesma coisa. Eu trabalhei na TISA na época, que era a construtora da linha 17. E eles não contratavam pessoas de faculdades não renomadas, populares, né? Então tinha uma turma do Mackenzie, tinha muita gente do Mackenzie, na verdade, tinha muita gente de algumas federais, e só tinha eu da Uninove. Onde eu passei, não tinha muita gente da Uninove. Mas por quê? Por culpa da Uninove? Não. Cada um tem seu mérito próprio, cada um tem, né, seu processo realmente e vamos embora, a gente tem que fazer o nosso melhor. As pessoas não são bestas, Magda. Eles sabem, quando você vai conversar, eles sabem se ele tá querendo fingir um personagem ou não. Hoje em dia, ainda mais, tá muito mais fácil reconhecer isso. Então, não queira ser o que você não é. Mostre a verdade, mostre a sinceridade. Isso vai te conectar com muito mais coisas e vai abrir mais portas ainda para você. Então, faculdade não é limitadora. Da onde você está estudando, só seja um bom aluno. Exatamente. E reforço, só seja um bom aluno, só seja um bom profissional, só seja um bom estagiário, seja bom naquilo que você está fazendo. Seja o melhor naquilo que você está fazendo. Tudo dá dinheiro, só seja diferente. Exatamente, esse é o caminho. Fabi, só tenho que te agradecer pela presença, por compartilhar aí um pouco do que você faz, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da Sondarello aí para você profissional que quer saber mais sobre o que a Sondarello faz, como encontrar vocês aí nas redes, enfim, qual a forma de contato. Vamos lá. Tem a Instagram oficial da empresa, que é a Sondarello Engenharia. Só que eu também tenho uma conta à parte que é a engenheira Fabiana.Sondarello, onde eu conto um pouco mais simples sobre a questão da sondagem. Na Sondarello Engenharia eu falo um pouco mais técnico e na minha página, tá, de engenheira Fabiana.Sondarello, eu conto de um jeito mais comum para as pessoas conseguirem entenderem. Se eu falar muito técnico, não vai entender. Né? Porque eu quero atingir todos os públicos, eu não quero só ficar com as pessoas técnicas, eu quero que as pessoas físicas entendam e saibam a importância de fazer isso. Então, essas são as nossas 2 redes sociais. No nosso site tem o WhatsApp lá também da empresa. E se você também quiser, tem o meu e-mail, que é sondarello@sondarello.com.br, que é com 2 L's, tá? E vocês podem falar comigo, se quiser ir numa obra, conhecer, questão de estágio, né, que o pessoal pede, pode falar comigo. Se a universidade quiser fazer palestra, vocês podem falar comigo também, que eu vou, não tem problema, porque a conscientização da importância de uma investigação bem feita é o que eu quero. Sim, acho que essa é a missão, Essa né? é a minha missão, porque existe tanta coisa ruim por aí, tanta coisa ruim que é o que a gente estava até brincando até antes de conversar. Como que eu sei erro? Quando a pessoa me chama para fazer uma coisa e eu pergunto, cadê a sondagem? Não tem. Eu falo, gente, não dá. Já tá querendo construir, já tá todo o material lá, já tá o aço, já tá tudo. E não fez a sondagem? Vai dar problema, gente. Não faça isso. Se conscientizem certinho dos passos a passo, certo? Perfeito. Antes de mais nada, já se inscreve no nosso canal. Sim. Não vou me despedir enquanto você não se inscrever. Sim, se inscreva porque aqui é conteúdo de verdade, é aquele conteúdo que você quer seguir e você vai saber certo, não é aquelas pessoas que estão querendo vender coisa para você. Não, aqui é conhecimento. A verdade é essa. A nossa grande missão do Concreto Conversa
é transmitir conhecimento para nosso público, né, para as pessoas que enxergam e faz sentido realmente aprender um pouquinho mais. Você não precisa ser engenheiro, ser arquiteto, você pode ser Não. ter qualquer formação, ter vontade de aprender é conhecimento que você vai ter aqui com certeza. Então, já se inscreveu? Vamos lá, curte também esse nosso vídeo. Tem que ter as pausas. Compartilhe. Tem que ter as pausas para dar tempo. Eu aprendi isso aí. Me deram, tipo, não, você não pode falar tudo de uma vez. Tem que ter as pausas dramáticas. Então já curtimos, já se inscrevemos. Compartilhe o vídeo para quem você acha que faz sentido, para aquele seu amigo, seu colega da engenharia, que realmente saber mais sobre sondagem, saber mais sobre as investigações de solo vai fazer muito sentido, vai fazer muita diferença para esse profissional, que vai mostrar muito mais domínio, sem dúvida alguma. Porque assim, o que a gente falou aqui foi 1% da área de geotecnia, 1% da sondagem. Existe muito mais coisa ainda que a gente pode falar na próxima vez. Com certeza, ficarei muito feliz em recebê-la. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E para você que acompanhou o nosso episódio até aqui, o nosso muito obrigado. Não se esqueça que nossos episódios estão disponíveis também no Deezer e no Spotify. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo episódio.